Praticamente já nos cumprimentámos todos, mas algum que eu não tenha cumprimentado, que o Senhor realmente me abençoe, ajuda, e que se sintam bem no nosso meio, principalmente alguns irmãos que nós conhecemos só de vista e não sabemos de onde é, mas já vi pela conversa que teve assim feita, não é? A história dela, quando ele lá estava, já estava com o certo Senhor, e aqueles irmãos que nós parlamentámos lá, não sabemos estar a parlamentar toda a coisa, não se preocupa. Isto são as coisinhas que correiam aqui. Que realmente se sintam bem no nosso meio, que o Senhor os abençoe, já estiveram a cumprimentar alguns irmãos do pastor, e se quiserem dizer de onde são e quem são, façam todos, os irmãos principalmente agora. Meu nome é Jorge Jesus, somos de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Estamos aqui há 1 ano e 2 meses e moramos em São Pedro de Moel. Temos meu filho e minha mãe que moram em Vieira e viemos hoje aqui conhecer mais esse povo que serve o Senhor Jesus. Muito obrigado, esposa. Graças a Deus, a nós aqui temos os irmãos aqui do nosso meio, hoje faltam os outros, mas estão os irmãos e vão substituindo, vamos andando e graças a Deus temos um lugar onde podemos todos, se não for aqui, noutros lados, quando vamos, temos uma igreja para podermos louvar ao Senhor e agradecer por tudo aquilo que Ele faz. Eu não sei se os irmãos querem dizer também uma palavra, até que são conhecidos por alguns irmãos, mas faça favor. Obrigado. Eu sei que é um prazer estar com esses irmãos. Às vezes temos o hábito, quando estamos de férias em algum lugar, de procurar uma igreja próxima, da cidade Batista, para visitar. E é bom nós conhecermos os outros irmãos, porque às vezes as igrejas estão muito isoladas e é sempre importante esta comunhão de várias partes do país e podermos conhecer outras realidades. Dizemos que desejamos as bênçãos de Deus para vós e aceitem as saudações da Igreja Batista de Segunda-feira, no Porto, para todos vós. Um abraço fraterno. Muito obrigado. Depois o Trigo disse que nós, quando o pastor Abel, com certeza está na alta da minha esposa, pessoas que são também amigas, não é? E os irmãos realmente estamos também nos convidados que figuem aqui a igreja. Ora, meus irmãos, a palavra de Deus diz-nos que este seria um conselho tão bom para todos nós e principalmente para as pessoas de fora. Porque se víssemos aquilo que em Hebreus diz, 12:2, que no si, bastante nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, os homens seriam muito mais felizes, não andavam nestes problemas, nestas guerras, porque olhavam para Jesus, aquilo que Ele fez por nós e realmente o sofrimento que Ele teve por cada um de nós, não é? Então, vamos cantar um hino e vamos ficar de pé quem puder, mergulhar e dirigir. Olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amen.
Está bem? Vamos ler por esta tradução, porque agora aparecem muitas traduções, é uma complicação se nós estivermos a ler, a ver ou a falar outras palavras que não aquelas que realmente não querem dizer o mesmo, mas por vezes fazem discussão. Então vamos ler por esta tradução. Está bem? Vamos dizer todos em conjunto, lembrando que realmente o Senhor é o nosso pastor. Graças a Deus, irmãos, é um grande privilégio sermos filhos do Senhor. Amados de grande amor, nos concedeu o Pai que nós fôssemos chamados filhos de Deus e pertencentes à família de Deus, como diz João na sua primeira carta. Então, vamos ler todos o Salmo. O Senhor é o meu pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas dos céus, refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande com a sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sei todos de cor, mas muito diferente, não é? Então, meus queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecer por aquilo que Ele faz por cada um de nós. Muitos de nós temos os nossos problemas, vamos pedir ajuda para que realmente Ele nos possa ajudar nos nossos problemas, uns mais difíceis, outros mais fáceis, mas Ele vai estar connosco sempre para tudo, quer tanto. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua unidade, por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação que ofereceste à humanidade e que nós aceitamos ao conhecer o nosso estado perante ti, aceitamos que em tudo nos justifiques, Senhor, para que nós hoje te pertencêssemos à tua família, Senhor. Pai, obrigado pela tua maravilhosa mão e por esta família que tu nos deste, Senhor. Abençoa-nos a todos ricamente, Senhor. Isto no nosso coração possa existir paz para um mundo em confusão e em guerra, Senhor. Porque, Senhor, tu és a nossa paz. Tu nos preparaste um lugar para cada um de nós, porque essa é a promessa e tu não falhas, Senhor. E nós te agradecemos. Sabes das nossas dificuldades, as nossas doenças, os nossos problemas. E te colocamos nas tuas mãos, sabendo, Senhor, que te veio o socorro. Pai, obrigado por tudo, abençoa-nos neste culto desta manhã e que te ajuda-nos logo na palestra que se vai realizar, Senhor. E que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome do nosso querido Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. O crente, todos nós sabemos, não é? Porque é a mesma coisa dos irmãos, todos nós sabemos que o nosso Deus é a nossa consolação. Então, o hino 314 nos fala sobre essa mensagem maravilhosa. Que consolação tem o meu coração, confiante no poder de Deus. 314 já deve estar, com certeza, sujeitado para Que consolação é meu coração.
E então pediu para dizer que queria ler a palestra e estava-me a perguntar, não era até quinta-feira, e vamos a perguntar. Mas aqui ele parece que a vacina que fez mal a um, a que não fez mal. Mas eles estão com febre e estão a fazer então. Os irmãos pedimos para nós orarmos por eles e tudo corresse bem. Portanto, agora vamos dar a oportunidade ao pastor, que ele teve também uma noite boa de descanso e agora vai pegar a palavra do Senhor. Bom dia, meus irmãos. É tão bom estar aqui convosco, tão bom rever amigos que tem alguns anos que não vejo. Estamos estudando o livro de Atos e eu quero refletir essa manhã sobre a vitória do Evangelho. O tema é isso. A partir do versículo 8 do capítulo 19 até o versículo 20. E esse texto ele é muito desafiador porque ele trata de um tema que é pouco falado nas nossas igrejas. Parece que nós deixamos de crer na realidade que o texto trata, e é um tema que está em moda na televisão, é um tema que está em moda pela juventude, tudo que tem a ver também com a questão de possessões demoníacas e atuação dos poderes malignos. Então vamos olhar o texto que diz assim: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiam daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, renunciando os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O triunfo do Evangelho, o triunfo da Igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. E nós estamos aqui não para ouvir o homem, não para receber conceitos humanos. Nós queremos ouvir a Ti. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos conceda a interpretação correta do texto, que ele seja aplicado às nossas vidas.
e que possamos perceber a Tua palavra e viver em conformidade a ela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Éfeso é uma igreja extraordinária. É uma igreja em que Paulo investiu muito na sua vida. Mas nós percebemos que no decorrer da história, essa igreja, que tinha um fundamento sólido na doutrina, ela esqueceu seu primeiro amor, lá no livro do Apocalipse, e ela é chamada a voltar ao primeiro amor. E aqui nós vamos ver a narrativa do início dessa comunidade, como ela é formada. E vamos refletir como é que nós, que estamos aqui em Vila de Leiria, que estamos em Portugal, o que nós temos feito e qual tem sido o nosso modo de agir quando nós encontramos pessoas para falar sobre o Evangelho. Não esqueçamos, a igreja do Senhor ela é indestrutível. Ela sempre vai triunfar. Essa é a primeira realidade que nós temos que ter em mente. Agora, como é que nós agimos para expor o Evangelho? Aqui existem algumas lições que eu tiro para mim. A primeira lição nós encontramos aqui nos versículos 8 e 9. Veja, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam impertenidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. A primeira realidade é: pregue o Evangelho, mas saiba como deixar de pregar. Pregue o Evangelho, mas saiba quando deve deixar de pregar. Esses 2 versículos são fascinantes. Vejam, Paulo estava falando para religiosos, para judeus, dentro da sinagoga. Explicava ousadamente, ele dissertava e persuadia com respeito ao reino de Deus, expondo a palavra, expondo toda a verdade das Escrituras do Antigo Testamento, provando, como nós gostamos de dizer, por A mais B, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o enviado de Deus, aquele que veio para resgatar o povo. Algumas pessoas creram, mas é dito no versículo 9 que dentro desse grupo havia alguns empedernidos, pessoas endurecidas, descrentes. E o que eles faziam? Falavam mal do caminho. Interessante, porque aqui já alguns eram chamados de cristãos. Mas eles falavam mal do caminho, ou seja, daqueles que seguem a Jesus, daqueles que estão no caminho. Não esqueçamos nunca, Jesus disse: eu sou o caminho. E eles estavam falando mal. E é diante disso que Paulo tem a consciência de dizer: basta, eu não falo mais para eles. Vocês já deixaram de falar do Evangelho para alguém? Já pregaram ao ponto de chegar e dizer assim: aqui já deu. Os irmãos lembram que Jesus usou uma expressão que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Chega um momento em que nós dizemos: olha, eu não falo mais do Evangelho para você. Porque nós temos que ter consciência de que o Evangelho é o bem mais precioso que nós temos. Mas nós temos também que ter consciência que conversão não tem a ver com o nosso agir e com a nossa capacidade argumentativa. Conversão tem a ver com o agir do Espírito Santo na vida da pessoa. E se ela resiste ao Espírito Santo, é um problema dela. E chega um momento que nós temos que dizer, né, eu lavo as minhas mãos, não como Pilatos, mas dizendo: eu estou livre da responsabilidade, porque eu fiz tudo o que eu podia ter feito para você conhecer o Evangelho
de Deus. Houve um homem que investiu 2 anos na vida de uma outra pessoa. 2 anos. E ele, durante 104 domingos, ele ia buscar essa pessoa e a sua família na casa dela para levar para a igreja para ouvir o Evangelho. Passados esses 2 anos, esse homem disse para aquele que ia buscá-lo: olha, eu sei que você está fazendo o melhor para a minha vida. Eu sei que você está fazendo o melhor para a minha família. Mas, por favor, nunca mais vá me buscar na minha casa. Não fale mais desse nome Jesus para mim. E aquele homem disse: a partir de hoje, eu não falo mais de Jesus com você. O final desse homem foi trágico. Não porque o outro deixou de falar. Foi trágico porque ele rejeitou a graça de Jesus. Mas nós devemos ter sensibilidade para saber o momento de parar. Custa-nos, custa. Dói-nos ver alguém que rejeita a graça de Jesus muito. Mas nós somos apenas anunciadores. E temos que ter essa capacidade, essa percepção. E o versículo 9 diz que Paulo separou aqueles discípulos e foi para a escola de um homem chamado Tirano. A possibilidade é que esse homem tinha um grande espaço que alugava para serem feitos ali discursos, ensinos e tudo. E quando nós pegamos o final do versículo 9 em diante, nós vamos perceber algumas coisas. Segunda realidade para mim é que quando Deus se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. Quando nós pregamos o Evangelho de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Vejam que durante 2 anos, é dito, Paulo está pregando ali. E pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Enfermos ficavam sendo curados, espíritos malignos se retiravam, possessões demoníacas eram retiradas. Os irmãos creem nisso ainda hoje? O verdadeiro Evangelho, ele traz liberdade espiritual, física e emocional. O verdadeiro Evangelho. Milagres acontecem, eu creio em milagres, eu oro por eles. O maior milagre é a salvação. Mas às vezes o milagre da salvação acontece por causa do milagre de uma restauração física. E a igreja, ela precisa ousar nessa capacidade. Nós precisamos ter a ousadia e a ingenuidade das crianças. De crer que Deus não mudou. Nós achamos que oração é um gesto de solidariedade vazio. Não sei quantos dos irmãos já ouviram isso. Não posso fazer nada por você, então eu vou orar. Eu estou dizendo, olha, não é nada. Quando nós deveríamos dizer assim, eu posso fazer o melhor por ti. Eu vou orar. Mas para nós, oração passou a ser jogar palavras fora de um ato de solidariedade. Mas quando nós oramos e cremos, o extraordinário acontece. E Deus usa
a ti e a mim para que esse extraordinário aconteça. Alguns anos atrás, um menino de 9 anos, 8, 9 anos, viu o pai dele doente. E o pai estava deitado no quarto. Não tinha nem condições de sair de casa. E aquele menino chegou para o pai e virou e disse: o que tu tens? Ele sabe, estou mal, estou me sentindo muito mal. Muitas vezes aquele menino disse assim: eu posso orar por ti, para Jesus te curar? E aquele pai, para não decepcionar o filho, né, disse: tá bom, bora. E aquela oração de criança: olha, está aqui meu pai, toma conta dele, cura ele, em nome de Jesus. Foi embora. 5 minutos depois, o pai dele estava de pé. Porque Deus não mudou. Agora nós precisamos ter essa fé dessa criança. Nós precisamos ter a ousadia de um Pedro e de um João que disseram: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Sabe por que acontecem milagres? Jesus explicou. É muito interessante. Se nós olharmos o Evangelho de João, nós vamos ver Jesus dizendo por que acontecem milagres. Muito. Né? E nós precisamos ter essa percepção. Primeiro, no capítulo 9, há uma pergunta dos discípulos. Jesus conta a história daquele cego de nascença, e os discípulos perguntam: olha, quem foi que pecou? Ele ou o pai, ou os pais dele? Jesus disse: nem ele, nem o pai, os pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Milagres acontecem para que as obras de Deus sejam manifestas. Quando nós olhamos João 11, a questão do Lázaro que está doente, Jesus recebe a notícia e não vai visitar Lázaro. Ele diz no versículo 4, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Jesus estava enganado? Não, porque nós vemos no final ele dizendo: isso é para que a glória de Deus seja vista e para que ele seja glorificado. Milagres existem não para fazer propaganda de igreja, não para exaltar o nome de um determinado pastor, mas é para manifestar a glória de Deus. Que ele não mudou. Agora, tu crês nisso? Eu creio nisso. Nós estamos orando para que o extraordinário aconteça à nossa volta. Nós precisamos ousar e ser ousados. Mas o texto termina colocando a história de 7 jovens, filhos de um sacerdote, seja religiosos, que vão enfrentar uma coisa que nós chamamos de possessão demoníaca. E eles apanham do demônio, de tal modo que ficaram nus. Eu não sei se os irmãos ainda creem nesse processo. Nas nossas igrejas não se fala mais disso. Mas até pastor que não acredita. Os discípulos de Jesus, houve momentos também lidaram com a situação, tiveram que lidar com essa situação e não conseguiram expulsar o demônio. Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, olha, aconteceu isso e nós não tivemos condições. E Jesus diz assim: para esta casta, só muito jejum e oração. Nós encontramos isso lá no livro de Marcos. Aí ele olha para os seus discípulos e diz assim: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Me manda trazer um demoniado. Se trouxessem para nós, o que nós faríamos?
Será que nós iríamos como esses aqui? Olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu digo, sai dele. Pastor Edson Queiroz, um homem apaixonado por missões, ele escreveu um livro, ele contou uma vez que uma irmã ligou para ele 3 horas da manhã. Pastor, vem aqui. O que foi? É que meu vizinho veio aqui em casa chamar porque tem gente endemoniada na casa dele. O pastor disse, não vou não. O que, pastor? O senhor não vem? Eu disse, não, meu irmão, vá. Você procurou você. E o Espírito Santo que habita em mim também habita em você. Vá lá em nome de Jesus. A pergunta é, eu tenho jejuado e orado para poder lidar com essa realidade? Porque Jesus diz assim, essa casa, só com jejum e oração. Eu tenho mantido para eu lidar com situações, e aqui é a terceira realidade. Depois de ter feito assim, para eu lidar com uma luta espiritual, eu devo ter uma vida devocional. Mantenha uma vida devocional. Leitura e oração da palavra. Exercendo as disciplinas espirituais. E notem o que aconteceu. Quando isso acontece, o resultado é que muita gente se converte. Muita gente vai abdicar de tudo aquilo. E uma vez alguém disse assim, o diabo é meio burro, se ele soubesse o que ele faz, que ele se autodestrói, ele não fazia isso que ele faz. Eu começo a achar que é bem verdade o que aquela pessoa falou. No ano de 98, há 24 anos atrás, a minha esposa estava grávida da minha filha. As mulheres decidiram fazer uma reunião lá na nossa casa. Uma reunião de oração. E foi uma senhora que começava a caminhar lá na igreja. E ela caiu, possuída. Chegou a tentar agredir a minha esposa e tudo. E foi uma confusão só. Porque muitas crentes saíram correndo com medo, fugindo. Outros ficaram orando. Tinha descrente, saiu uma gritaria e tudo. E aí de repente também foram me chamar, nós descemos, oramos e aquela mulher ficou liberta. O resultado disso, primeiro, algumas pessoas crentes, com mais de 30 anos de vida cristã, que não criam, passaram a crer que o diabo é real. Segundo resultado foi que uma jovem que estava frequentando a igreja, que não tinha tomado a decisão, ela disse, eu preciso entregar minha vida a Jesus porque eu não quero esse caminho. Então o resultado foi inverso. Ele quis fazer o mal e o mal veio transformando em bênção em salvação de vida. Mas nós teríamos a coragem de chegar em nome de Jesus, sai dele. Eu conheço a história de um pastor que saiu correndo. E um pastor altamente conceituado. Doutorado em hebraico, doutorado em grego. Dizia que a pessoa para pregar o evangelho tinha que citar os teólogos no original. Eu lembro uma vez eu conversando com ele, ele virou para mim e disse, já leste Bach, já leste Bultmann, já leste Tillich, mas tens que ler no original. Eu disse, olha, alemão eu só sei dizer Guten Tag. Tiveram que ligar para um pastor que não tinha curso nenhum
de teologia, não sabia grego, não sabia nada, mas tinha uma vida devocional de oração intensa. Disse: olha, vem aqui, nós estamos com esse problema. E aquele pastor tinha um humor mordaz. Disse: ué, mas cadê o pastor doutor? Mas ele foi lá, e quando ele chegou lá, ele disse: em nome de Jesus de Nazaré, sai dele. E saiu. Mas ele tinha uma vida de oração, de leitura da Bíblia, uma vida devocional intensa. As coisas espirituais, a luta espiritual, ela não é ganha com conhecimento racional. Lembra quando Paulo escreve aos Efésios, que ele fala que nós temos uma luta espiritual, e ele diz quais são as nossas armas: o escudo da fé, a palavra, a oração, são essas as nossas armas. Esse texto ele me ensina, primeiro, que eu tenho que pregar o Evangelho, mas eu devo saber o momento de dizer aqui: eu parei. Segundo, eu tenho que permitir que Deus seja glorificado na minha vida e faça coisas extraordinárias a partir do ordinário que sou eu. E podem pegar o ordinário no bom sentido e no mau sentido, porque todos nós ainda continuamos pecadores. Mas se nós nos deixarmos usar por Deus, o extraordinário vai acontecer. Agora, na luta espiritual e para vencermos as batalhas espirituais, nós precisamos ter uma vida devocional profunda para não passarmos vergonha em nome do Evangelho. Para não passarmos vergonha. Como é que não está a nossa vida devocional? Extraordinário está acontecendo no nosso meio. As maravilhas de Deus acontecem. Nós estamos pregando a Cristo e estamos vendo que a palavra do Senhor cresce e prevalece de modo poderoso. Não por mim, não por ti, mas porque Ele está agindo em ti, em mim e em nós. Que Deus seja glorificado. Amém? Vamos lá. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que nós possamos ser pessoas que pregam o Evangelho ousadamente, que nós possamos permitir que através de nós o extraordinário se manifeste, que nós possamos ter a coragem de manter uma vida devocional de meditação da palavra, de oração, de jejum, para que quando tivermos que enfrentar as hostes espirituais da maldade, nós cumprimos o que diz a tua palavra e com ousadia venhamos a dizer: em nome de Jesus, o Nazareno, sai dele, e possamos ver a tua glória se manifestando. Dá-nos essa capacidade. Faz-nos esse tipo de igreja, com firmeza na palavra, com autoridade espiritual. Espere-nos em paz para os nossos lares. Nós te pedimos em nome de